Minhas saudações a todos e todas. Muito obrigado pela acolhida carinhosa, afetuosa, solidária, fraterna. Como nós precisamos de tudo isso. Eu também preciso e por isso agradeço muito, porque são tempos áridos, é claro, e por isso mesmo nós precisamos reforçar bons valores, entre os quais esse, da boa convivência e convivência presencial entre as pessoas. Saúdo, portanto, a Brat por esse congresso. Quando recebi o convite, disse ao meu amigo de tantas décadas, Newton, que era quase uma realização de um sonho meu, poder estar aqui conversando com vocês. E é uma necessidade para mim, e acho que é uma necessidade para o Supremo e para a democracia brasileira. Por isso, Elise, longe de me agradecer, eu que agradeço a gentileza do convite para estar. Agradeço também às demais entidades, além da Brat, a Lau, a Catra. Estive aqui ano passado no evento. Agradeço a todos os colegas magistrados dos vários graus, níveis, instâncias, tribunais, que aqui estão. Está aqui a Adelaide, o Pimenta, do TST e outros tantos colegas. Eu quero homenagear a magistratura brasileira, o Ministério Público do Trabalho, a advocacia trabalhista, todos aqueles que fazem o direito do trabalho no Brasil há tantas décadas, numa homenagem muito emotiva para mim, porque ontem um grande amigo meu faria aniversário, e ele era advogado trabalhista, Mário Macera, foi presidente da OAB do Maranhão. E ele, nesse momento, está no reino. E no reino onde reina a justiça. Por isso que se chama reino. Um grande combatente pelos direitos sociais, pelo direito do trabalho. Foi meu estagiário de escritório. Meu amigo de infância. E, infelizmente, muito precocemente, todos os talentos que ele emanava com tanto vigor, com tanto entusiasmo, não estão mais presencialmente entre nós, mas estar nesse congresso é a prova de que a trajetória, a vida dele valeu a pena. Então, peço uma salva de palmas a esse colega Mário Macera. Amigos, irmãos, irmãs, agradeço muito as homenagens todas. O livro, o título de cidadão de Goiânia, o título de cidadão goiano. Agradeço à Câmara, ao prefeito, à Assembleia, ao governador, os que votaram a favor, os que votaram contra, porque significa dizer que mesmo os que votaram contra reconhecem a legitimidade da democracia e é melhor tê-los dentro das instituições votando contra do que fora delas, querendo destruir o Estado democrático do governo. Quando recebo essas homenagens, eu lembro de passagens literárias que me são muito caras, muito especiais, que fazem parte da minha vida. E entre todas as literaturas que percorro desde muito criança, graças ao exemplo do meu pai e da minha mãe, eu gosto muito de passagens bíblicas e tem duas que, a meu ver, servem de agradecimento às homenagens e de moldura ao mesmo tempo para a palestra. São duas estradas. Uma é a estrada de Damasco, a estrada da conversão, da transformação para melhor. Saulo vira Paulo. Nós vivemos tempos em que tem muitas pessoas fazendo o caminho contrário. O caminho da transformação para pior. E nós temos que perseverar na estrada de Damasco, que é a estrada da esperança. A estrada em que mesmo as realidades mais duras são transformadas. Mas para transformar é preciso lembrar de outra estrada bíblica, que é a estrada de Emaús. Uma das passagens bíblicas mais belas e mais retratadas pelas artes plásticas.
Jesus Cristo vinha caminhando, 2 apóstolos encontram com ele, mas não o reconhecem. Não reconheceram Cristo ressuscitado. Conversaram com ele durante a estrada, sem saber quem era. E o que diz a Bíblia? Eles convidam para a refeição, e quando eles sentam e partilham o pão, os olhos deles se abrem e eles reconhecem Jesus Cristo. É tudo que nós precisamos: partilha, comunhão, senso de pertencimento de um ao outro, laços intersubjetivos que combatem a raiz dos males do nosso tempo, que é o ultra-individualismo. Eu sou porque tu és, nós somos, e só na partilha existe verdade. Então eu vejo essas homenagens, para mim, como reconhecimento e como um impulso para continuar nas estradas, porque em ambas não tem ponto de chegada. Apenas há uma parada, meu amigo Nilton, para reabastecimento, mas é preciso, enquanto nós temos a nossa vida e transformamos a nossa vida em instrumento a serviço de outras tantas, como é da natureza, do que vocês fazem no dia a dia, temos de estar sempre percorrendo a estrada de Damasco e a estrada de Emaús. Então, muito obrigado pelo título honroso de cidadão de Goiânia, de cidadão de Goiás. Quando fui convidado pela Elise para aqui estar, eu disse a ela que considerava que conversar com o mundo do direito do trabalho, nesse instante, é uma imprescindibilidade à vista dos desafios democráticos. Portanto, eu estou aqui fazendo o que tenho feito a vida inteira e agora especialmente no Supremo, defendendo a Constituição e o Estado Democrático de Direito, e explico. Nós todos e todas que aqui estamos acreditamos que a síntese dos direitos de liberdade com os direitos prestacionais, os direitos sociais, são, de fato, sinal de conquista civilizacional mais elevada que a humanidade já alcançou. Nós nos orgulhamos e estudamos nas faculdades das gerações de direitos, primeira geração, segunda, meu amigo Brito, e nós aprendemos que o constitucionalismo liberal havia chegado ao seu estágio mais elevado com o constitucionalismo social. Essa trajetória parecia tão vitoriosa e sorridente, a trajetória do iluminismo, do constitucionalismo, a trajetória dos pactos internacionais, dos tribunais internacionais, das legislações supranacionais, dos tribunais constitucionais, que houve, o Aldarantes vai lembrar bem, um escritor dos anos 90, eu sou antigo, chamado Fukuyama, que chegou a prognosticar o fim da história. Pronto. Ponto de chegada, amigos e amigas, a humanidade chegou a um porto seguro e nós vamos apenas aprimorar esses construtos institucionais de tantos séculos. O que nós temos hoje, neste ano de 2025, uma crise profunda do constitucionalismo no mundo. Não é apenas do Brasil. Quando, e é normal que assim seja, eventualmente, deputados, deputadas, houver um momento de desencanto, uma das formas de superá-lo em relação ao Brasil é comparar com outras nações. Eu digo a vocês, a gente em momento pior. Isso mostra, portanto, que a democracia e o constitucionalismo, um não vive sem o outro, precisam ser fortalecidas porque nós temos uma contracorrente que é a negação visceral do próprio conceito de constitucionalismo. Nós todos aprendemos, e de fato representamos isso,
que esse ferramental institucional no qual nós trabalhamos existe para garantir direitos, justiça. Significa dizer que existe para garantir limites ao poder. No caso, poder econômico. Também, claro, poder político. A democracia, portanto, é, sobretudo, a dimensão da política, do voto popular. Disso não há dúvida. Mas a democracia também é esse conjunto institucional que garante que isto, de algum modo, se transforme em bens fruíveis pelos cidadãos e pelas cidadãs. 3 poderes, forma federativa de Estado, controle de constitucionalidade, ações constitucionais, ações de tutela de interesses difusos e coletivos. Nada disso é em si. Tudo isso é caminho, é estrada. E aí exatamente que entra a crise do constitucionalismo. Porque os valores dominantes hoje, frutos do ultraindividualismo, é o salve-se quem puder. É a lei da selva. São os poderes fáticos, os poderes materiais. E quem tem força, quem tem poder, não precisa de lei. Porque exerce. Pura e simplesmente. A partir da sua posição de predominância econômica, social ou cultural. E nós temos uma outra dimensão, mais curiosa ainda dessa crise. É que não necessariamente essa negação dos valores democráticos se dá a partir de uma minoria perversa que se apropria do poder. A negação dos valores do Estado Democrático de Direito pode se dar, inclusive, com o apoio das maiorias. Nós estamos vendo isto, ou não? Maiorias não só em um ou outro local do Estado. Às vezes, amigos e amigas, maiorias até na sociedade. Mussolini e Hitler tinham amplo apoio popular. Há 100 anos atrás, o fascismo ganhou a eleição na Itália. E por isso chegou ao poder e se sustentou pelas vias institucionais. E isto aconteceu e se transformou naquilo que contemporaneamente nós chamamos de constitucionalismo abusivo. O Karl Loewenstein, em 1937, já nos Estados Unidos, fugindo do nazismo, escreveu um artigo sobre a democracia defensiva, sobre o dever da democracia se autopreservar. E uma das coisas que ele chama a atenção no texto é que, às vezes, as ameaças têm ampla base social. E aí entramos nós. Nós não somos e não podemos ser cesaristas, messiânicos, salvacionistas, bonapartistas, adeptos do solipsismo judicial, do decisionismo ilimitado, ao ponto de acreditar que somos nós que vamos salvar tudo. Não. Mas nós não podemos renunciar ao nosso papel. E o nosso papel, queridos, queridas, a meu ver, está em revigorar o constitucionalismo liberal social, enfrentar o constitucionalismo abusivo, garantir que a dimensão procedimental da política continue, eleições periódicas. Isso parece commodity, mas não é. Nunca foi no Brasil. Garantir que todo mundo mais ou menos cumpra as regras do jogo e cumpra as leis. Ocorre que isso se choca contra a cultura do ódio como negócio. Ódio sempre houve. Caim matou Abel. A questão é que hoje o ódio é o negócio mais rentável do mundo. Nada rende mais
do que a cultura do ódio. Ódio monetizado, extremismo, o estapafúrdio, aquilo que parece de mau gosto. E nós temos o desafio de sermos contrapeso a essa lógica dominante. No mundo do trabalho, isso é especialmente visível. Porque nós temos mudanças profundas, fruto dessa moldura a que fiz alusão. Definitivamente, há quem pense que o artigo 7º da Constituição é facultativo. Que ele é um adereço. Está ali, podia não estar, e se está, pode ser cumprido, dependendo da chuva do dia. E nós, arautos da força normativa da Constituição, temos que sustentar a sua autoridade na sua integralidade. O constitucionalismo social é desafiado pelo tecnodeterminismo. As máquinas se tornaram tão presentes que se naturalizaram nas nossas vidas. Ao ponto em que hoje não existe casamento sem cônjuges e celular. Não existe. E às vezes tem mais celular do que amor no casamento. E aquela ideia que nos anos 70, 80, eu jovenzinho, debatíamos no movimento estudantil que uma das razões da dificuldade da humanidade é porque as pessoas se reuniam toda noite ao redor da televisão. Bons tempos. Éramos felizes e não sabíamos. Porque a tecnologia se intensificou tanto que até isso se tornou dispensável. Partilhar a tela. Agora cada um tem a sua tela. E os meninos ainda estão com fone nas orelhas. Eu tenho filhos. E são essas bolhas que vão levando a que, pela naturalização do tecnodeterminismo, isso penetre no mundo do trabalho como se fosse uma inevitabilidade, não uma escolha. E são escolhas sociais. Pode ser assim e pode não ser. E quem deve dizer se é ou não é o direito. Porque se não é o direito, quem vai dizer? O poder, que é abusivo por natureza. Eu não sou contra a tecnologia. Pelo contrário. Eu tenho muito orgulho do meu primeiro concurso público ter sido para funcionário do TRT da 16ª Região. Eu tenho muito orgulho da primeira audiência que eu ter feito na vida como advogado, foi na Justiça do Trabalho, no tempo que os mais novos já ouviram falar em que existia Junta de Conciliação e Julgamento, JCJ. Quem riu é porque é do meu tempo. Juízes Ministra Kátia, do TST, minha amiga querida. Cansei de fazer audiência com ela. Eu tenho muito orgulho da primeira sustentação oral que eu tenho feito na vida, tenha sido no TRT. E a primeira no Tribunal Superior foi no TST. E claro que eu sei que o mundo do trabalho mudou desde então. Eu datilografava certidão de julgamento. E o verbo já diz tudo, datilografava. Mais catilografava do que datilografava. Mas enfim, era eu que fazia certidão de julgamento do TRT da 16ª Região. Certifico que aos tantos dias do dia tal se reuniram os juízes fulano e tal, e eu fazia isso com papel carbono. E quando errava, tinha um negócio branquinho para corrigir, que não corrigia o outro lado. E minha chefa devolvia para eu datilografar tudo de novo. Vocês acham que eu gostava disso? Claro que eu acho bonito ter o computador. Nesse tempo, existia um outro troço antigo, tão antigo quanto Junta de Conciliação, que chamava talão de cheque. Existia isso. Então,
Você tinha que buscar o talão de cheque na fila. A tecnologia, pessoal, melhora a vida das pessoas. Todo mundo aqui é usuário do teletrabalho. Todo mundo, sem exceção, em algum momento já pediu alguma coisa no iFood. Ou pegou um Uber. A questão, portanto, não é uma escolha árcade ou passadista de que o tempo antigo é que era o bom. Não é isso. A abordagem, amigos e amigas, que deve ser feita de modo consciente para quem lida com o direito do trabalho, é até onde pode ir a mudança no mundo do trabalho em face da presença da tecnologia. Nós temos problemas não resolvidos e já temos novos. O Supremo está lá com 2 temas. Um sobre plataformizados, relatou o ministro Fachin, e o outro sobre pejotização, terceirização, enfim, tudo isso que vocês sabem, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes. Eu tenho votado de modo que vocês sabem. Evidentemente, eu sou governado pelo princípio da colegialidade. Mas, tanto quanto possível, tenho procurado apresentar pontos de vistas que vocês conhecem em torno, por exemplo, do fato de que se a Constituição define o artigo 7º, significa dizer que a presunção é a relação de emprego. As outras formas de trabalho é que são alternativas a ela. E isso tem implicação na jurisprudência e no terreno das provas. Por exemplo, eu tenho dito nos meus votos seguidamente, e tenho apontado também que defender o artigo 7º da Constituição, não como uma bandeira política ideológica, é porque é uma opção constitucional que, enquanto estiver vigente, tem que ser observada, tem que ser cumprida. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Não está dito lá que podem ser direito dos trabalhadores urbanos e rurais. E tenho, por isso, julgado no sentido que existem outras formas de trabalho, mas isso não pode ser cavalo de Troia para toda sorte de fraude. Fraudes essas que vão destruir a Previdência Social e vão destruir o SUS, que agora faz aniversário. Claro que vão destruir. Não existe maior irresponsabilidade fiscal do que a precarização do trabalho rural. É a maior irresponsabilidade fiscal. Porque isso vai produzir um déficit inadministrável na Seguridade Social. Já está produzindo. Que se manifesta pela via do crescimento do BPC. Que todo mundo fica. Eu fico impressionado. Nossos colegas acadêmicos de outras áreas do conhecimento e também do direito, dizendo, olha, está crescendo muito o BPC, a judicialização. Claro, cresce a pobreza, a desigualdade social está aí, não tem proteção previdenciária e tem o quê? BPC e SUS. Claro. E não se trata mais, eu olhei, Nunes, esses dias, horrorizado, um debate sobre 6x1, 5x2, e agora, certos segmentos da economia digital, Elise, estão defendendo a jornada 997. E eu, meu Deus, o que é isto? Meu Deus. E eu li, 9 da manhã, 9 da noite, 7 dias por semana. 997. Como um sinal de modernização da sociedade, porque amplia a competitividade. Eu li em inglês, mas li. Isso é uma máquina de produção de doença. É uma máquina de produção de infortúnio. É uma máquina de produção de acidente de trabalho. É uma máquina, portanto, de produção de despesa no SUS e na Previdência. A não ser que a alternativa
seja campo de extermínio. Porque não há outra. Ou você consegue repartir, de fato, como a Constituição manda, o plexo de direitos, para que todo mundo tenha o seu quinhão do progresso material da sociedade de modo justo, digno, pela via do trabalho e dos direitos sociais, ou essas pessoas vão desembocar nas políticas sociais compensatórias, que têm que ser pagas por quem? Pela sociedade. Por isso, amigos e amigas, do ponto de vista da responsabilidade fiscal, tenho sustentado a primazia dessas formas ditas, entre aspas, antigas de trabalho humano, sustentando que a tecnologia pode e deve fazer parte do cotidiano do mundo do trabalho, porque faz parte do cotidiano do mundo da vida, mas isso não pode ser desacompanhado no aparato básico de direitos trabalhistas e previdenciários. Porque senão, os últimos 300 anos da história da humanidade de nada valeram. E todos os manuais de direito constitucional que escreveram sobre o constitucionalismo liberal, social, força dirigente da Constituição, força normativa da Constituição, eficácia dos direitos fundamentais, máxima efetividade dos direitos fundamentais, tem que jogar fora. Porque não tem aderência à realidade de sua excelência o destinatário da atividade estatal. Isso já é difícil. E por isso que eu vim aqui. Eu vim aqui para dizer para vocês que esse problema não é meu, é nosso. Porque, às vezes, é difícil calibrar a presença do judiciário no arbitramento desses temas especialmente complexos. Porque, de um lado, tem aqueles que buscam satanizar o judiciário a cada esquina. Não sei vocês, mas habitualmente os mais jovens, estudantes, quando colocam foto minha comigo no grupo da família, domingo é o pandemônio. É tio querendo fazer exorcismo no menino, é tia puxando novena, dizendo, oh meu Deus, essa menina tão bem criada, foi encontrar com Lúcifer. Eu logo, que rezo todo dia. Por que isto? Porque, de fato, é aquilo que o deputado George disse com muita sinceridade, e eu sabia que era verdade, porque o Elias Vaz me contou. Há pessoas que, de fato, dizem, esse Supremo se mete em tudo, quer decidir tudo. E agora inventaram uma palavra, que é o tal do monocrático. Virou xingamento. Esse é o monocrático. Porque criaram a lenda que no Supremo tem um monte de ditador que decide sozinho as coisas, porque quer decidir, acorda de manhã. E, evidentemente, o Supremo não pode se governar por isto, porque nós temos a Constituição e as leis. Por outro lado, esse é um fator real. Esse é um problema. Agora vem o outro problema da calibragem, que é o erro a contraface dessa face errada. É a visão prática segundo a qual o Supremo vai resolver tudo. Não entra lá que alguém vai dar uma liminar e vai resolver esse problema. Isso também está errado. E por isso eu vim aqui. E venho, e tenho feito palestras, e digo isso nos votos, no que me cabe, na minha esfera de competência, que hoje eu tenho. Essa questão do trabalho humano, portanto, caminhando para a conclusão, já é complicada naquilo que desenhei. Para piorar, a revolução tecnológica é tão intensa que os problemas de hoje já serão de outra dimensão amanhã. Por exemplo, em razão da inteligência artificial. Nós temos recebido petições escritas com inteligência artificial. E às vezes a pessoa esquece de tirar as marcas e tem lá a ferramenta.
Vocês sabem, outro dia, um advogado resolveu fazer uma sustentação oral com a ferramenta. Clicou Enter, é um caso de destruição do seu posto de trabalho, né? Nós sabemos que os tribunais usam, têm usado cada vez mais, e isso elimina postos de trabalho e elimina profissões inteiras. Estagiários, por exemplo, que tem diminuído, porque o trabalho de classificação, de resumo, de síntese, que historicamente os estagiários faziam, hoje há ferramentas que fazem. Mas, para além daquilo que a gente vê, há dimensões mais graves e profundas ainda. A criatividade artística pode sumir. Na medida em que todos nós sejamos poetas. Com o ChatGPT, claro. Você vai lá, coloca o tema, coloca o estilo, não, eu sou mais parnasiano. E a ferramenta vai lá num banco gigante de dados, criado pelo engenho humano, e transforma você em poeta. E isso empobrece a humanidade num nível ainda imensurável. Vamos nos transformar, portanto, em ferramentas das ferramentas, se não houver a compreensão do papel do direito e da institucionalidade nisto tudo. O Supremo, no que se refere ao direito do trabalho, tem contribuições muito importantes, por exemplo, na proteção do trabalho da mulher. Eu, nessa semana, decidi um caso que eu achei muito interessante. Era oriundo do Rio Grande do Norte. Aleitamento materno para empregadas das lojas de shopping center. E o debate é se você contabiliza o número de empregados de per si, loja a loja, ou se você soma no empreendimento. E o TST, deixa eu fazer justiça ao relator, porque senão os colegas dele que estão aqui vão falar mal de mim. Ai meu Deus, quem foi? O TST decidiu, ministro Augusto César Leite de Carvalho, decidiu que há uma espécie de sobreestabelecimento e o shopping center é obrigado a manter o estabelecimento para as empregadas de todas as lojas do shopping como uma espécie de área em comum. E eu mantive essa decisão e mantive com muita convicção de que essa é a melhor interpretação do direito constitucional. E há muitos exemplos, há novos desafios. Agora um grande banco fez dispensa coletiva a partir de monitoramento digital de produtividade. Isso tem um cruzamento com o tema do Supremo, que é a necessidade de debate sindical, quando é dispensa em massa, mas dialoga com outro debate que o Supremo fez sobre o fim da opacidade das ferramentas digitais. Porque quem arbitra o critério de produtividade é uma ferramenta. E, portanto, é preciso que o seu algoritmo tenha transparência, para que seja possível ao sindicato e ao próprio Poder Judiciário aferir a dimensão desses critérios utilizados pela ferramenta para dizer que tal ou qual empregado tem maior ou menor produtividade. O Supremo tem hoje decisões contraditórias acerca de como reconhecer a natureza jurídica de determinada relação de trabalho. Hoje não existe uma jurisprudência uníssona, e isso é bom. Existe uma jurisprudência hegemônica, não há dúvida. Mas
existe um bom debate. Eu mesmo sou relator de, a essas alturas, dezenas de acordos em que houve o reconhecimento da pejotização fraudulenta e, portanto, do reconhecimento da relação de emprego, pela via da reclamação. Eu finalizo dizendo a vocês que tenho sustentado, debatido esses temas do mundo do trabalho pela dignidade do trabalho humano em si, mas também porque não acredito em Estado democrático de direito sem resolver isto. Vejam os grandes impasses dos últimos 5 anos no Brasil. E façam a perquisição quanto ao papel da sociedade civil e do movimento sindical nesses debates. E comparem com 30 anos atrás. Fizeram a varredura mental da lacuna que se produziu no regime democrático e o quanto se tornou falha a ideia de que nós tínhamos no Brasil uma democracia de novo tipo, em que a democracia representativa por si só não esgotava todas as formas de participação, e por isso mesmo a Constituição define que ao lado da democracia representativa há formas de democracia direta institucionalizadas nela própria, mas sobretudo a compreensão do local das organizações da sociedade civil. E sempre quem liderou uma sociedade civil pulsante, sem a qual não existe democracia plena, foi o movimento sindical. No mundo. No mundo. Na Alemanha, na Itália, nos Estados Unidos, não existiriam direitos sociais, não existiria constitucionalismo social sem o movimento sindical. E não existe movimento sindical sem mundo do trabalho minimamente regrado, organizado, complexo, razoável de direitos e, portanto, capaz de vocalizar coletivamente as vozes que em si mesmas não conseguem ter a potência necessária em face exatamente do contraste com os poderes materiais. Desemprego, perda de renda, desesperança, sobretudo entre os jovens, é a causa da crise profunda da democracia no mundo. Porque é aí que se produz a base material para o extremismo e para o ódio. Eu vivo melhor do que meu pai. Meu pai viveu melhor do que meu avô. Eu tenho filhos de várias idades. Não preciso dizer o que é o amor de um pai ou de uma mãe, enfim, ou de um tio, tia. Infelizmente, eu olho para o meu mais novinho e não sei se ele vai viver melhor do que eu. Pela primeira vez na história da humanidade, nós temos mais incerteza e insegurança na frente do que certezas. E onde está a raiz disso tudo? No mundo do trabalho. Porque as pessoas não sabem o que vai ser da vida delas. E aí elas são instrumentalizadas por ideologias exóticas. Sobretudo esta, de que o culpado é alguém que deve ser odiado e exterminado. Que é da essência do fascismo. E são capturadas pelas coisas mais estranhas, como o CLT virar xingamento. Bullying nas escolas. Esse menino, não, tu é burro, tu é CLT. Juro por nosso Senhor Jesus Cristo. E os meninos mais lúcidos, para se desenvolver, para se defenderem, criaram uma categoria, que é o CLT Premium. Porque a dimensão de universalização de direitos sumiu, minha gente. E como é o salve-se quem puder, mesmo dentre aquilo que é visto como negativo, a CLT, o menino diz assim, não, mas tu é pior do que eu sou prêmio. E com isto, portanto, digo a vocês que a questão democrática mais profunda hoje no Brasil é esta do mundo do trabalho.
para muito além daquilo que a gente vê. Eu digo a vocês, o que a gente vê é desafiador, machuca, dói. Mas a gente dá conta. Eu, pelo menos, dou. Eu não estou chorando por causa do Mickey. Essa parte a gente leva, se possível, com bom humor. Embora seja injusto. Seja injusto. O que o Alexandre fez de errado para ser alvo de sanção, como tem sido? Nada. Ele cumpriu o seu papel, lá Voltaire. Só. Pode gostar, pode não gostar. Mas ele está sendo sancionado e outros, panteão no qual orgulhosamente eu me incluo, por cumprir o seu papel, a sua função, de um jeito que as pessoas podem gostar ou não. Tudo isso, minha gente, é complexo. Papel do direito penal, papel do Supremo, papel do controle de constitucionalidade, ativismo, autocontenção, substancialismo, procedimentalismo, enfim. Tudo isso é complexo. Mas a gente sabe como enfrentar. Agora, eu estou atrás de um ser humano que consiga prognosticar qual o futuro do mundo do trabalho numa sociedade premida pelas inovações tecnológicas como a nossa geração está. Esse é o desafio democrático mais profundo e a chave metodológica de superação não é ativismo ou autocontenção. Na verdade, é cumprir os seus deveres legais ou prevaricar, atuar de modo consciente, da melhor forma, acertando ou errando, ou se omitir. É você ter uma postura que às vezes é vista como desafiadora, atacada, mas isso significa não se submeter ao império do medo. E a democracia precisa disso. Por isso eu vim aqui com muita alegria e agradeço a atenção. Muito obrigado.